Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja com todos nós hoje, agora e sempre. O vídeo que estamos a gravar chama-se Quer trocar as suas vestes? Está neste livro Simplesmente Francisco. Autor José Carlos de Luca, editora Letra Mais. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, fazei que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quando vir uma pessoa pobre, estarás vendo um espelho de Jesus e de sua pobre mãe. Da mesma forma, quando vir um doente, estarás vendo Jesus por todos os males que ele se infligiu por cada um de nós. A espiritualidade de Francisco foi sendo construída a partir da abertura do seu olhar para além de si mesmo, de quando passou a enxergar cada pessoa como um irmão, querido para ele, e a se compadecer de todos aqueles que eram atingidos pelo sofrimento, fazendo de tudo o que lhe era possível para minorar a dor e o sofrimento do próximo. Evidentemente que tal consciência foi brotando ao longo do tempo, sobretudo depois que ele perde o encanto total por uma vida voltada exclusivamente para si. Um olhar causa enfado à alma, que dificulta até a percepção de nós mesmos, pois precisamos do olhar do outro para compreendermos quem somos realmente. Como também disse José Saramago, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não sairmos de nós. Tendo se deparado com um vazio interior, pois preso à sua própria ilha, Francisco procurou navegar para outros mares, a fim de encontrar qual era o sentido da sua vida, que até então foi vivida exclusivamente na superficialidade de si mesma. Nessa busca, vale para todos nós
a reflexão de Viktor Frankl. A rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Essa me parece a busca na qual Francisco se lançou, se guiou pela vida toda. Dentro desse itinerário, pouco a pouco, Francisco foi notando que uma alegria diferente surgia todas as vezes que a sua vida contribuía para o engrandecimento de outras vidas. O seu potencial humano até então estava enclausurado numa vida totalmente voltada excessivamente para si mesmo. Era preciso, então, sair da clausura do seu egoísmo. Isso somente ocorreria no relacionamento amoroso com o próximo, sobretudo o próximo doente, o próximo miserável, o próximo invisível aos olhos da sociedade e da própria igreja. No longo processo em que a consciência da sua missão de vida foi emergindo, vamos nos deparar com outro fato marcante, ocorrida numa viagem que Francisco decidiu empreender até a cidade de Roma, na Itália. Segundo Frei Jorge E. Hartmann, diz ele, naquele tempo, ir a Roma em peregrinação fazia parte das atividades de todos os que esperavam alguma graça de Deus. Francisco realizou também uma peregrinação ao túmulo de São Pedro. E diante da igreja, reparou o grande número de mendigos ali reunidos. Levado pela compaixão, seduzido pelo amor à pobreza, escolheu um dos mais miseráveis, propôs trocar com eles as roupas, vestindo os farrapos de pobre. Passou assim o dia na companhia dos pobres, cheio de uma alegria que ele ainda não experimentara. Imaginemos a cena. Francisco, vestido com as melhores roupas, costurada com os finos e caríssimos tecidos da loja do pai, trocando-as com roupas de um mendigo. Roupas simples, sujas, mal cheirosas, rasgadas, pedindo esmolas na rua e passando o dia alegremente ao lado dos pobres. Os próprios mendigos riram de Francisco. Não conseguiam compreender o alcance daquela atitude para eles insana. Que será que teria levado Francisco a este gesto aparentemente tão incompreensível? Arriscaria dizer que o seu desejo principal foi o de experimentar a pobreza na própria pele, algo muito distante de sua vida de jovem rico, que jamais tivera qualquer necessidade
que não fosse prontamente atendida pelos seus pais. Para sentir compaixão de um pobre, Francisco quis se tornar um deles. Na maior parte das vezes, meus irmãos, não conseguimos avaliar a dor do outro, se não passamos pelo mesmo túnel do sofrimento, que não é dor nossa, o ego bloqueia. Assim, acabamos nos tornando demasiadamente insensíveis à dor alheia, e o que nos desumaniza profundamente a cada um de nós. Francisco encontrou um meio radical de quebrar essa insensibilidade. Vestiu-se como pobre, viveu como pobre, sofreu como pobre. Ele, Francisco, sentiu na própria pele a vulnerabilidade da condição humana, fazendo com que o seu ego sofresse um duro golpe. Com o ego reduzido pelo sofrimento, Francisco consegue se ligar aos pobres, tendo compaixão e ternura por quem sofre. Afinal de contas, ele passara a ser também um deles. A pergunta que eu me faço é no sentido de saber como esse exemplo de Francisco pode nos ajudar a vencer o nosso egoísmo, a ter compaixão de quem sofre, a ser mais humanos e, dessa forma, sentirmos a verdadeira felicidade que Francisco encontrou na fraternidade. Talvez não seja preciso essa experiência radical feita por Francisco. Ele foi procurar a dor voluntariamente. Se trabalharmos interiormente pelo enfraquecimento do nosso egoísmo, pela via da humildade e da caridade. Sempre é importante lembrar, todos os dias, que não somos a única pessoa do planeta Terra que tem dificuldades, que tem necessidades, que precisa de amor, que sente frio, fome, dor, solidão e desespero. Não se importar com o sofrimento do próximo, nada sentir, nada fazer para ampará-lo, é uma grave enfermidade da alma, a qual precisamos urgentemente nos curar pela compaixão e pela caridade. Francisco de Assis sofria desse mal, mas buscou a sua cura e encontrou. O que nos torna seres humanos saudáveis é a capacidade de ter empatia pelo próximo, de ser fraterno, socorrer cada um em suas necessidades. O homem egoísta, ele é um doente, pois vive na ilusão de ser uma ilha separada dos seus irmãos, de quem ele se isola e, por efeito, ressente-se do afeto vital que
somente a experiência relacional amorosa pode nos proporcionar. Nesse egoísmo, o ser humano perde a sua conexão com Deus, causa básica dos nossos padecimentos. Para esses casos de egocentrismo crônico, impermeável ao convite do amar ao próximo como a si mesmo, a sabedoria divina, a fim de desbastar o nosso ego, acabará nos conduzindo compulsoriamente à experiência de trocar as nossas vestes com algum sofredor que caminha conosco. Logo, logo estaremos nos reencontrando. Nos próximos vídeos estaremos gravando vídeos baseados neste novo livro do José Carlos de Luca, Aqui e Agora, da editora Interlitera. Temos ele para pronta entrega e o seu preço é R$ 65. Que a paz de Jesus fique conosco. Até breve.